O sol mal iluminava o horizonte quando Minsel Park estacionou seu carro em frente ao imponente edifício da família Han. O coração batia acelerado, misturando nervosismo e determinação. 3 anos haviam se passado desde que fora forçada a deixar sua vida, seu casamento e, principalmente, o homem que ainda ocupava seus pensamentos, Hyun-Jae Han, CEO frio, elegante e temido. Ela desceu do carro, ajustando o vestido de seda azul marinho, simples, mas perfeitamente cortado, que realçava sua postura ereta e confiança recém-descoberta. Os cabelos negros, agora com ondas suaves e naturais, caíam sobre os ombros, e os olhos castanhos brilhavam com uma mistura de desafio e vulnerabilidade. Minsel respirou fundo. Cada passo que dava em direção ao prédio ecoava como uma lembrança dos dias em que era apenas uma esposa esquecida, ignorada e desprezada pelo homem que jurara amar. No saguão, os funcionários a reconheceram imediatamente. Murmúrios se espalharam entre eles, alguns curiosos, outros cautelosos. Ela ignorou os olhares e continuou, mantendo a postura de quem não aceitava mais ser subestimada. Minsel... Uma voz grave que ela não ouvia há anos cortou o ar. Ela se virou, encontrando Hyun-Jae parado na entrada do elevador. Alto, impecavelmente vestido com terno preto sob medida, a gravata alinhada com perfeição e o olhar penetrante que parecia ler cada segredo de sua alma. Os anos não haviam diminuído sua imponência, e, para a surpresa dela, um sutil choque de emoção passou por seus olhos. Hyun-Jae, Minsel murmurou, firme, mas com o coração apertado. Eu voltei. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, apenas estudando-a. A tensão era palpável, como se o ar entre os dois tivesse se tornado eletricamente carregado. Voltou. E por quê? Sua voz, grave e controlada, continha um misto de curiosidade e ressentimento. Para mostrar que não sou mais a mulher que você esqueceu. Para mostrar que não será mais tão fácil me ignorar. Minsel avançou um passo, o vestido se movendo suavemente, e os olhos de ambos se fixaram em uma batalha silenciosa de vontades e memórias. No corredor, um assistente sussurrou. A senhora Park voltou diretamente para a sala de reuniões do CEO. Minsel não hesitou. Cada passo era medido, cheio de propósito. Ela lembrava-se de cada humilhação, cada palavra fria, cada desprezo silencioso que ele a havia lançado. Mas agora, não mais submissa, estava pronta para enfrentar não só Hyun-Jae, mas também todas as sombras do passado que a haviam perseguido. Quando finalmente entraram na sala de reuniões, Hyun-Jae fechou a porta atrás deles, e o silêncio dominou o espaço luxuoso, moderno, iluminado por lustres elegantes que refletiam sua tensão. Minsel respirou fundo, segurando a pasta com documentos que não apenas provavam sua competência profissional, mas também eram sua arma silenciosa. Então, quer me desafiar, logo no meu território? Ele finalmente falou, um sorriso frio e irônico surgindo nos lábios. Não é desafio, Hyun-Jae. É apenas a verdade que você se recusou a ver por 3 anos. Minsel respondeu firme. Seus olhos brilhavam com uma mistura de dor e determinação. O CEO aproximou-se dela, cada movimento calculado, observando cada gesto. A química entre eles era inegável, uma tensão que flutuava no ar, carregada de ressentimento, desejo e lembranças de um passado que nenhum dos dois conseguia esquecer. O relógio na parede parecia marcar cada segundo do duelo silencioso. E naquele instante, ambos sabiam. A história que parecia ter terminado 3 anos atrás estava apenas começando de novo. Mais intensa, mais perigosa e completamente irresistível. Os dias seguintes foram tensos. Minsel precisou se adaptar novamente à rotina da corporação Han, um ambiente onde cada sorriso podia esconder uma arma. Cada gesto podia ser interpretado como fraqueza. Seu escritório era espaçoso e moderno, com janelas do chão ao teto que ofereciam vista para a cidade. Mas mesmo ali, no conforto do espaço que agora comandava,
Sentia os olhos de Hyun-jae constantemente sobre si. Ele aparecia nos corredores sem aviso, elegante e imponente em seu terno cinza, o cabelo impecavelmente penteado, o olhar penetrante que parecia atravessar sua pele e chegar direto às suas intenções. Min-seo tentava manter a postura firme, mas a lembrança de 3 anos de abandono e desprezo ainda queimava por dentro. Então, você realmente voltou para me enfrentar, Min-seo? A voz de Hyun-jae surgiu atrás dela, baixa, carregada de ironia. Ela se virou devagar, encontrando-o a poucos passos. O ar entre eles estava carregado de tensão, a química quase tangível. Não voltei para me vingar. Voltei para que você veja que não pode simplesmente me apagar da sua vida, respondeu ela com firmeza, segurando a pasta com documentos que poderiam mudar decisões importantes da empresa. Ele arqueou uma sobrancelha, aproximando-se, medindo cada palavra dela. Interessante. E você acha que uma mulher que se foi por 3 anos ainda pode influenciar meus negócios? O tom era desafiador, mas havia uma faísca de curiosidade que Min-seo não podia ignorar. Enquanto isso, nos bastidores da empresa, rumores sobre o retorno da esposa esquecida se espalhavam. Funcionários cochichavam sobre seu poder recém-descoberto, sua confiança inabalável e seu jeito elegante que contrastava com a lembrança da jovem insegura que havia partido anos antes. Min-seo sabia que precisaria navegar cuidadosamente, não apenas com Hyun-jae, mas com toda a rede de inimigos silenciosos que ainda desejavam seu fracasso. Durante uma reunião de conselho, Hyun-jae entrou na sala de forma inesperada. A atenção de todos se voltou para ele, mas foi Min-seo quem sentiu seu olhar mais intenso. Ele se aproximou e, baixando a voz, murmurou: "Você sabe que não vai conseguir passar por mim tão facilmente, não é?" "Não vim para passar por você. Vim para ficar", respondeu Min-seo firme, mas com o coração disparado. Mais tarde, no corredor, Hyun-jae a surpreendeu novamente. Ela estava ajustando documentos, e ele encostou-se casualmente na parede, cruzando os braços. "Ainda sente medo de mim, Min-seo?" perguntou ele, os olhos escuros e penetrantes. Ela ergueu o olhar, encarando-o. "Medo, talvez, mas não subestimá-lo nunca mais." O CEO sorriu de forma quase imperceptível, mas dentro dele, algo começava a se mover. A mulher que ele acreditava ter perdido para sempre não era mais vulnerável. E, ao mesmo tempo, o fato de ver Min-seo tão determinada, tão forte e tão irresistível, fazia seu coração reagir de um modo que ele não esperava. Enquanto a noite caía sobre a cidade, ambos permaneciam em seus pensamentos. Min-seo, planejando cada movimento, tentando proteger seu coração e sua posição. Hyun-jae, tentando compreender como a mulher que uma vez desprezou agora dominava sua mente e sentimentos, tornando-se não apenas um desafio, mas uma necessidade. O destino entre eles não era mais apenas paixão ou ressentimento. Era um jogo perigoso, repleto de intrigas, poder e desejo, prestes a explodir. Na manhã seguinte, Min-seo chegou cedo à sede da Han Corporation. O sol entrava pelas grandes janelas, iluminando o ambiente moderno e minimalista. Ela caminhava pelos corredores com passos firmes, o salto ecoando levemente, cada movimento carregado de confiança. Mas no fundo, seu coração ainda acelerava sempre que sentia a presença de Hyun-jae. Ele a aguardava na sala de reuniões, de pé atrás da mesa de vidro, os dedos cruzados, observando-a com atenção calculada. O terno escuro marcava seus ombros largos, a gravata perfeitamente alinhada, o cabelo impecável. Cada detalhe exalava poder e controle. "Chegou cedo, Min-seo", disse, com a voz baixa, mas firme. "Prefiro começar meu dia antes que os problemas encontrem a mim", respondeu ela, mantendo a postura, embora cada palavra fosse uma batalha contra a tensão que sentia. Hyun-jae sorriu levemente, um gesto quase imperceptível, mas que fez Min-seo desviar o olhar por um instante. Ele se aproximou, ficando próximo, sem tocá-la.
mas suficiente para que o aroma amadeirado do perfume o acompanhasse, misturando intimidade e desafio. Você não mudou tanto, mas mudou o suficiente para me incomodar, murmurou ele, encostando-se casualmente à mesa. Mincel respirou fundo, tentando manter a compostura. Se incomodar é o que sente? Talvez seja porque finalmente percebeu que não pode me controlar como antes. O silêncio que se seguiu foi pesado. Cada um medindo o outro, observando a tensão crescer no ar. Os funcionários que passavam pelos corredores percebiam a proximidade dos dois e desviavam o olhar, curiosos e ansiosos para ver a faísca que sempre surgia entre eles. Mais tarde, durante uma reunião estratégica, Mincel apresentou um plano audacioso para recuperar clientes-chave da empresa. Ela falava com clareza, elegância, confiança. Hyun-jae, sentado na ponta da mesa, não conseguia tirar os olhos dela. Havia admiração escondida em seu olhar, misturada com desejo e aquela antiga frustração que ele nunca admitira. Interessante. Você realmente pensa grande, Mincel, disse ele baixinho, quando a reunião terminou, sem se mover da posição dele. Ela encarou-o, percebendo a proximidade novamente. E você acha que ainda pode me surpreender? Ele sorriu, dessa vez mais aberto, deixando escapar uma leve vulnerabilidade que Mincel nunca havia visto. Talvez, mas não vou facilitar as coisas para você. Ao saírem do prédio, a chuva fina começou a cair. Mincel ajustou o casaco, mas Hyun-jae aproximou-se, abrindo seu guarda-chuva. Eles ficaram lado a lado, compartilhando o espaço apertado, cada gesto carregado de tensão silenciosa. Ainda confia em mim? Perguntou ele, a voz rouca, próxima o suficiente para que ela sentisse o calor dele. Não sei, mas aprendi a nunca depender de ninguém totalmente. Respondeu Mincel, mantendo o olhar firme, embora seu coração traísse a coragem de suas palavras. E ali, sob a chuva, com a cidade vibrando ao redor, ambos sentiram que a proximidade não era apenas física. Era o início de um jogo perigoso, onde cada gesto e cada olhar poderiam incendiar sentimentos antigos e despertar desejos proibidos. Naquela noite, Mincel voltou para seu apartamento elegante, mas acolhedor. A cidade brilhava lá fora, as luzes refletindo no vidro das janelas, criando sombras dançantes nas paredes. Ela se jogou no sofá, exausta, mas a mente não parava de revisitar cada momento com Hyun-jae. A tensão entre eles ainda parecia palpável, quase sufocante. Enquanto ajustava o laptop para rever os relatórios do dia, uma notificação inesperada apareceu. Uma mensagem anônima, com apenas algumas palavras. Ele não é confiável. Cuidado com o que sente. O coração de Mincel disparou. Quem poderia saber tanto sobre sua relação com Hyun-jae? No dia seguinte, a sede da Han Corporation estava agitada. Novos projetos e reuniões se acumulavam, mas Mincel mal prestava atenção. Hyun-jae entrou em seu escritório de repente, fechando a porta atrás de si. A presença dele imediatamente tornou o ar mais pesado, quase elétrico. Recebeu algo estranho ontem à noite? Perguntou ele, a voz firme, mas com uma ponta de curiosidade que ela não podia decifrar. Mincel levantou os olhos, surpresa. Como... Você sabe disso? Hyun-jae aproximou-se da mesa, apoiando as mãos sobre a superfície, a distância curta suficiente para que ela sentisse sua respiração. Não me subestime. Sei mais do que imagina. Então está me ameaçando? Respondeu ela, tentando soar confiante, embora o calor subisse às suas bochechas. Não, estou alertando, disse ele, um sorriso quase imperceptível cruzando seu rosto. E se quiser, posso proteger você, mas não posso proteger seus sentimentos. O silêncio caiu, pesado, carregado de tensão não resolvida. Mincel sentiu seu coração acelerar, consciente do perigo de se deixar envolver.
mas ao mesmo tempo não podia negar a atração que Hyun-jae despertava nela, uma mistura de fascínio e medo. Mais tarde, durante uma reunião de diretoria, a rivalidade apareceu. Soo-jin, colega ambiciosa, lançou uma observação sarcástica sobre a capacidade de Min-seo de liderar projetos importantes. Hyun-jae, sentado ao lado, trocou um olhar silencioso com Min-seo, demonstrando apoio sem dizer uma palavra. A presença dele fortalecia-a, mas também aumentava o risco de que o mundo notasse a conexão entre eles. Após a reunião no estacionamento vazio, Hyun-jae a chamou. A chuva fina havia começado novamente, molhando os carros e formando reflexos distorcidos nas poças. Ele se aproximou, o terno molhado colando levemente ao corpo, cada gesto carregado de intensidade. Você não pode continuar sozinha nesse jogo. Há pessoas que querem te derrubar, disse ele, a voz baixa, grave. Não preciso de um protetor, Hyun-jae. Sei cuidar de mim mesma. Respondeu Min-seo, tentando manter distância emocional, embora sua mão tremesse levemente. Talvez não precise, mas quero estar ao seu lado, murmurou ele, aproximando-se mais, deixando claro que seu controle sobre a situação e sobre os sentimentos dela estava se intensificando. No instante em que seus olhares se encontraram, uma centelha acendeu. Desejo, medo, paixão e segredos misturados. Ambos sabiam que aquela relação não era apenas sobre trabalho ou intriga. Era sobre emoções perigosas e irresistíveis que poderiam consumir os dois. O escritório de Min-seo estava silencioso, iluminado apenas pela luz suave dos abajures. A noite caía lá fora, e a cidade parecia pulsar com a vida que eles tentavam ignorar. Ela revisava relatórios com atenção, mas a mente voltava repetidamente à conversa com Hyun-jae no estacionamento. Cada gesto dele, cada olhar intenso, parecia gravado em sua memória. Um toque suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era ele. Hyun-jae entrou sem bater, como sempre fazia quando queria invadir seu espaço, mas desta vez, o ar carregava algo diferente. Urgência e tensão. Precisamos conversar, disse ele, fechando a porta atrás de si. A proximidade fez o coração de Min-seo disparar, e por um instante, ela esqueceu de respirar. Sobre o quê? Perguntou, tentando manter a compostura. Sobre os rumores e sobre nós. Hyun-jae aproximou-se da mesa, apoiando-se com uma mão e inclinando-se levemente. O rosto sério, os olhos penetrantes. Não posso permitir que essa situação nos destrua. Min-seo engoliu em seco. O que ele queria dizer com nós? A tensão entre eles sempre foi palpável, mas nunca havia sido tão direta. Nós? Repetiu ela quase sem voz. Não há nós. Apenas circunstâncias perigosas. Circunstâncias que me importam mais do que deveriam. Murmurou ele, a intensidade nos olhos revelando um misto de desejo e preocupação. Você se expõe demais, Min-seo. E eu não posso ficar parado. Um silêncio carregado se instalou. Ela percebeu que cada palavra dele era como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Min-seo sabia que se deixasse o coração falar, poderia se perder para sempre naquele jogo de paixão e poder. Na manhã seguinte, a Han Corporation estava em polvorosa. Um escândalo sobre uma fusão iminente exigia a atenção de todos. Mas Min-seo e Hyun-jae encontravam maneiras de se aproximar em pequenos gestos. Um olhar de aviso, um sorriso discreto. Cada movimento compartilhado era uma dança perigosa que ninguém mais poderia entender. Durante o almoço, Min-seo foi abordada por Soo-jin, que não perdeu a oportunidade de provocar. Você realmente acha que pode lidar com tudo sozinha? Talvez precise de alguém que saiba o que faz. Antes que Min-seo pudesse responder, Hyun-jae apareceu ao seu lado, um escudo silencioso contra a rival. Ele segurou discretamente o braço dela, um gesto que transmitia proteção, poder e um aviso silencioso. Ninguém toca nela sem enfrentar as consequências. Min-seo sentiu um arrepio. A presença dele era impossível de ignorar. Cada gesto,
Cada palavra não dita carregava emoções proibidas e uma promessa de que algo maior estava prestes a acontecer. Mais tarde, enquanto revisavam documentos na sala de reuniões, Hyun-jae se inclinou para explicar um ponto complexo. O cheiro amadeirado de seu perfume invadiu o espaço, e Min-seo percebeu que seu próprio corpo reagia sem controle. Um calor súbito subiu, e ela se afastou discretamente, tentando manter a racionalidade. "Você está distraída", disse ele com uma sobrancelha arqueada, mas a voz suave traía curiosidade e preocupação. "Estou apenas focada no trabalho", respondeu ela, embora cada palavra fosse difícil de controlar. O olhar dele se encontrou, e por um segundo, o mundo pareceu desaparecer. Intriga, desejo e medo se misturavam, e ambos sabiam que qualquer movimento em falso poderia mudar tudo. O céu noturno refletia a tensão dentro da Han Corporation. A festa de gala anual, com lustres brilhantes e convidados elegantes, parecia o cenário perfeito para decisões perigosas. Min-seo entrou com um vestido azul marinho elegante, discreto, mas que destacava sua postura firme e olhos determinados. Cada passo era calculado, cada olhar preciso. Por trás do sorriso contido, a mente trabalhava acelerada, antecipando os movimentos de Hyun-jae e das rivais que observavam cada gesto. Hyun-jae, impecável em seu terno preto ajustado, alto e imponente, acompanhava-a à distância, os olhos sempre fixos nela. A tensão entre os dois era palpável, um segredo compartilhado nos silêncios, nas pequenas proximidades, nas mãos que quase se tocaram nos corredores vazios. Cada gesto transmitia proteção, desejo e uma promessa que nenhum deles ousava verbalizar. Quando Soo-jin, com seu vestido vermelho vibrante e sorriso malicioso, se aproximou para provocar Min-seo diante de todos, Hyun-jae interveio discretamente. Um toque leve no braço dela, o olhar gelado lançado à rival, e o recado foi claro. Ninguém ousa desafiá-la sem enfrentar as consequências. Min-seo sentiu o calor do toque, o perfume amadeirado de Hyun-jae envolvendo-a, e percebeu que os limites entre trabalho e emoção estavam se quebrando rapidamente. "Não se deixe intimidar por ela", sussurrou Hyun-jae, tão perto que Min-seo podia sentir a respiração dele. "Não é fácil ignorar", respondeu ela baixinho, quase em um sussurro, os olhos encontrando os dele. O silêncio foi interrompido por um telefone que vibrava com urgência. Uma descoberta inesperada sobre a fusão e o envolvimento de concorrentes perigosos ameaçava, não só a empresa, mas a vida de todos os presentes. Hyun-jae segurou a mão de Min-seo discretamente, conduzindo-a a um local seguro, longe dos olhares curiosos. O coração dela disparava, o frio da noite contrastando com o calor do toque dele. "Você confia em mim?" perguntou ele com intensidade. "Sim, mas temo o que vem a seguir." "Então prepare-se. O próximo movimento não será apenas sobre negócios." Ele a fitou profundamente, e um arrepio percorreu a espinha de Min-seo. "Será sobre nós." Enquanto os dois observavam os convidados, a rivalidade, a intriga e o desejo se entrelaçavam. A tensão atingia seu ápice, mas nenhum deles sabia que o segredo que Min-seo carregava poderia virar tudo de cabeça para baixo. Um documento perdido, uma aliança inesperada e uma decisão que poderia separá-los ou unir para sempre. O relógio soou e a festa parecia congelar por um instante. Cada passo dado por Hyun-jae em direção a Min-seo parecia inevitável, carregado de emoção reprimida e promessas silenciosas. "Este é apenas o começo", murmurou ele enquanto o mundo ao redor desaparecia. E naquele instante, Min-seo percebeu. Nada mais seria igual. A partida decisiva ainda estava por vir, e o destino dele se cruzava de maneira irrevogável. O segredo de Min-seo será revelado? Hyun-jae conseguirá protegê-la e enfrentar as traições que rondam a empresa e o coração de ambos? A próxima parte trará confrontos, decisões arriscadas e o romance proibido que Ni